Olá, amigos, canal Vista Pátria no ar. Eu sou o jornalista José Carlos Bernardi e estou com você de segunda a sexta-feira aqui trazendo as principais informações do Brasil e do mundo, enquanto Alan Frutuoso não voltar. A propósito, 69 dias que o Alan Frutuoso está preso de forma arbitrária nessa democracia relativa que estamos vivendo no Brasil. Os destaques de hoje: estaríamos vivendo uma crise institucional entre STF e o Congresso Nacional? Os sinais estão sendo visíveis e o próprio presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, já sinaliza que pode defender a PEC que quer colocar um mandato por tempo para os ministros do STF. Uma PEC autoriza que o Congresso pode derrubar decisões do STF se essas forem arbitrárias. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, enfrenta uma greve política e ideológica contra seu governo que quer privatizar não só o metrô, mas também a Sabesp. E os sindicalistas, hein? Você vai ver um vídeo que vai te trazer esclarecimentos, o que há por trás dessa greve que São Paulo enfrenta hoje nos metrôs. E os conselhos tutelares tiveram eleição no domingo e conservadores assumiram boa parte dos conselhos no Brasil inteiro. É só o início de uma retomada do poder no Brasil. O jornalista Alan Frutuoso recebe solidariedade de um vereador do PL. A propósito, o pessoal do PL anda silente, caladinho, mas o Douglas Gomes, vereador do PL no Rio de Janeiro, fez um post dando solidariedade ao nosso querido Alan Frutuoso. E o debate dos candidatos à presidência da Argentina acirra esta reta final para a eleição do primeiro turno. Esse é o canal Vista Pátria, que tem à frente Alan Frutuoso, que antes de ser preso, cerca de 70 dias atrás, gravou um vídeo com uma mensagem comercial importante. Também serve para nós lembrarmos do Alan e continuarmos a nossa oração para que ele volte logo. Renove a sua beleza e recupere a sua autoestima. Conheça o Regenere, um produto rico em vitamina K2 combinada com transresveratrol. Um produto que vai ajudar a rejuvenescer a sua pele, hidratação 24 horas, um clareador de manchas, clareia e uniformiza a pele, prolonga a sua expectativa de vida, eliminando o pé de galinha e o bigode chinês, devolve a firmeza e elasticidade da sua pele, inibe os hormônios do envelhecimento. Garanta agora o seu Regenere, um produto com tecnologia americana que vai trazer a sua autoestima de volta. O link para você ter acesso ao Regenere está aí no primeiro comentário. A compra é segura, eu garanto a entrega na sua residência e o frete é gratuito. Veja lá o melhor plano que vai te atender. Eu recomendo aí o plano de 3 a 8 frascos, com parcelas de R$ 39,86, e R$ 86, ou você pode garantir o tratamento completo, parcelinhas de R$ 69,98. Não perca tempo, compre o seu Regenere, o link está aí no primeiro comentário. Depois de recebermos aqui o Alan Frutuoso, sempre é bom tê-lo conosco, vamos lembrar que ele está preso há cerca de 70 dias no complexo penitenciário de Bangu por uma acusação que realmente nós não conseguimos entender. Essa é a democracia relativa que nós vivemos no Brasil. Um jornalista preso ao cumprir a sua função, o seu trabalho de jornalismo. Estava lá na diplomação de Lula e Alckmin e depois na prisão do cacique Tsererê. Por causa disso, ele está preso há cerca de 70 dias. Eu quero pedir a sua atenção para nos ajudar a manter a manutenção deste canal 100% independente, jornalismo verdadeiro para você. E eu peço que você curta, se inscreva, comente e compartilhe. E aqui está o nosso Pix, que é a forma de você nos ajudar na manutenção do canal e também nos ajudar na defesa do Alan Frutuoso com os advogados contratados para que ele saia o mais rápido possível da prisão.
O presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende que haja limite no mandato de ministros do STF. Segundo Rodrigo Pacheco, isso seria bom para o país. Estão agora numa queda de braços STF e Congresso Nacional, apesar do presidente, o novo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, dizer que não há uma crise institucional, comportamento negacionista dele, há sim uma crise institucional entre STF e o Congresso Nacional. Primeiro, que a pauta no Senado e na Câmara está travada, trancada exatamente por causa do ativismo que o STF tem praticado nos últimos tempos, relação à droga, à interrupção da gravidez, marco temporal e tantas outras pautas que o STF tem assumido um protagonismo que não lhe cabe. Daí a hoje uma obstrução de trabalhos. Então, é negacionismo de Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, afirmar que não vê crise institucional entre a STF e a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional. Na segunda-feira, o presidente do Congresso, que é o senador Rodrigo Pacheco, fez um pronunciamento dizendo que é saudável, bom para o país, começar a colocar limites no mandato dos ministros do STF, além de aumentar a idade daqueles que são indicados pelo presidente da República. Vamos ouvir o que falou Rodrigo Pacheco. Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Existe sim uma crise institucional e não dá para negar. Está acelerada. O caminho, está acelerada a tramitação de uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição que autoriza o Congresso brasileiro a derrubar decisões da Suprema Corte. E está avançando. Avançou depois que o STF extrapolou seus limites com relação ao marco temporal dos territórios indígenas, com relação à votação da liberação de maconha e até 60 gramas, e também sobre a questão das 12 semanas de gestação que poderiam ser interrompidas a gravidez de uma mulher. O artigo 49 da Constituição passaria a vigorar acrescido de um inciso que delibera por 3/5 dos membros do Legislativo em 2 turnos sobre esse decreto legislativo. Diz que a Câmara e o Senado se propõem a sustar ou suspender ou anular a decisão da Suprema Corte que tenha transitado em julgado e que extrapole limites constitucionais. Perceba aqui que Câmara e Senado podem, se for aprovada essa PEC, suspender todas as decisões que extrapolem limites constitucionais, decisões do STF. Aqui tem 2 pontos importantes. Há sim uma queda de braço, mas o mais importante que eu consigo ler aqui é que a Câmara e o Senado, leia-se, Congresso Nacional, estão admitindo, através de uma PEC, de que o STF tem extrapolado as suas competências. Estão admitindo que o STF, a Suprema Corte Brasileira, estão extrapolando limites constitucionais.
Ou seja, o Congresso Nacional assume que há sim, por parte dos magistrados da Suprema Corte, que eles estão passando dos limites. Isto significa que não há como negar, há uma crise institucional. E é preciso ter freios e contrapesos. O que a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional querem nesse momento é barrar o avanço do ativismo judicial que existe sim por parte do STF. São Paulo amanheceu com metrôs em greve hoje. Foram 3 linhas, as linhas que não são privatizadas. As linhas privatizadas funcionam normalmente. Por que desta greve? É a primeira greve que o governo Tarcísio Gomes de Freitas enfrenta e ele se pronunciou sobre isso. A greve dos metroviários é em apoio aos funcionários da Sabesp que correm o risco de perder sua boquinha, porque a Sabesp pode entrar num processo de privatização, assim como linhas de metrô em São Paulo também estão sendo estudadas, as privatizações da Sabesp e de linhas de metrô em São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas, logo de manhã, deu uma entrevista coletiva e falou que ele está cumprindo o que foi prometido durante a campanha eleitoral e que não carece, portanto, de se ouvir os sindicatos que desrespeitam ordem judicial, que ontem a justiça determinou que não houvesse a greve e hoje 100% dos trens dessas linhas estão paradas, estão desrespeitando ordem judicial, imprimindo caos na cidade de São Paulo no trânsito e fazendo com que a população, que não tem nada a ver com isso, a população escolheu esse governador, votou nesse governador para ele aplicar exatamente esse tipo de política. A política de privatização, de diminuição do poder do Estado. Porque o Estado é incompetente numa série de coisas. E sabe-se que a iniciativa privada tem muito mais competência. Eu vou dar um exemplo. Eu moro na Zona Norte, Bernardi, moro na Zona Norte de São Paulo. E a água que chega na minha casa falta todas as noites. 9 horas da noite as torneiras secam. Isso é a Sabesp, que é pública. Duvido se fosse uma empresa privatizada, que faltaria água na torneira da minha casa, ou da casa de todo mundo que mora na Zona Norte de São Paulo. Você percebe que há falta de eficiência, não há eficiência nos serviços públicos. E é preciso, então, privatizar e deixar que as empresas privadas que tenham mais eficiência, custo reduzido. Vamos lembrar que um telefone público chegou a custar aqui em São Paulo, um número de telefone fixo chegou a custar nos anos 90 o valor de um carro 0 quilômetro. Esse telefone ficava na zona leste de São Paulo, chegava a custar $5.000. Era, à época, o valor de um carro 0 quilômetro. E depois da privatização, hoje um telefone, pouca gente tem telefone fixo, mas um telefone custa R$10, um chip de telefone. Tudo porque a privatização baixa preços. Eu quero mostrar para você o vídeo de 2 sindicalistas falando ainda no inicinho da manhã desta terça-feira em São Paulo. Perceba só a fala dos sindicalistas, o quanto há de ideologia, colocando várias questões na greve dos metroviários, dos ferroviários e de alunos da USP e a greve também da Sabesp. Veja só se não é um movimento ideológico, não para o bem de São Paulo, mas para a luta de sindicatos que voltam a cobrar o imposto sindical. Veja só o tipinho e inclusive o colete vermelho. Podia ser de outra cor? Não, tinha que ser vermelho. Vamos assistir o vídeo comigo. Eu sou operador de trem, diretor do Sindicato dos Metroviários. Estamos aqui no piquete na estação La Rosa, são 4h50. E para mostrar que aqui a estação está fechada ainda, que o nosso piquete e a nossa greve está de fato acontecendo.
Sou Roberto Morato, sou funcionário da estação da linha 2000. Estar aqui em Ana Rosa, como o Senna falou, é muito importante que a luta não é só do metroviário, mas é do ferroviário, do funcionário da Sabesp, dos estudantes da USP, dos técnicos da USP. Essa unificação da luta é muito importante para que a gente consiga derrotar o plano privatista do Tarcísio, o herdeiro do bolsonarismo aqui de São Paulo. Venha junto. Você percebeu, né? Essa é a luta da esquerda. Eles continuam com aquele método antigo de greve, prejudicando uma sociedade inteira para a defesa de interesses porcorativos, não corporativos, porcorativos, interesses porcos. O domingo foi marcado pela eleição de conselheiros tutelares em todo o Brasil. E o que aconteceu? A esquerda entrou em desespero porque houve uma organização social de conservadores para eleger a maioria de conselheiros conservadores que sim, defendem as crianças, defendem a família e defendem o futuro. O delegado Ramagem, deputado federal, fez um vídeo que falou exatamente disso, dessa mobilização que aconteceu no Brasil inteiro e que traz muito mais do que esperança, traz futuro. Ontem ocorreu a eleição de mais de 30 mil conselheiros tutelares em todo o Brasil. Pauta que sempre foi dominada pela esquerda, sempre de forma silenciosa. Eles ficaram surpresos com o aumento no número de eleitores, diferente dos outros anos. Conselho tutelar é pauta de defesa da família. Família que é a maior e principal instituição, formadora da dignidade humana, abençoada pela fé cristã. Essa pauta é de interesse e preocupação fundamental da direita. Temos que estar sempre atentos contra tentativas de destruição dos valores da família brasileira. Teologia de gênero, temas sexuais às crianças e esses diversos absurdos. Mais uma demonstração de uma direita unida e consciente. Fruto do trabalho do nosso presidente Jair Bolsonaro, que sempre lutou sozinho no Congresso. Não podemos deixar que a direita seja aterrorizada. E cuidado com os usurpadores que apenas dizem que precisam unir a direita. A direita já é unida, engajada, mais esclarecida e vai às ruas por sua própria vontade, de graça. O que precisamos é manter nossos objetivos democráticos, patrióticos, de forma ordeira, pacífica e familiar, como sempre fizemos. Se continuarmos nessa luta, sem dúvida, construiremos um Brasil melhor para as próximas gerações. O vereador de Niterói, do PL, Douglas Gomes, Niterói, no estado do Rio de Janeiro, fez um post esta semana falando sobre a prisão do jornalista Alan Frutuoso, nosso diretor aqui do canal Vista Pátria. Diz ele, o jornalista Alan Frutuoso está preso há 68 dias. Não há denúncia contra o Alan. Alan não quebrou nada. Alan não entrou em nenhum prédio público. A prisão dele é ilegal. Hashtag liberdade para o Frutuoso. É o primeiro político do PL a se manifestar em favor de Alan Frutuoso. O que está acontecendo? O que está acontecendo com os políticos, deputados, senadores, enfim? O que acontece com o PL que simplesmente ignora o fato de um jornalista conservador estar preso? Fica aqui a pergunta no ar. Faça o seu comentário. Por que mesmo o PL está quieto, silente, com relação à prisão de Alan Frutuoso há quase 70 dias preso no complexo penitenciário de Bangu? É impressionante isso, né? Faça o seu comentário. A Argentina terá o primeiro turno das eleições presidenciais no próximo dia 22 de outubro. Mas neste final de semana, no domingo à noite, houve o primeiro debate entre candidatos que disputam a Casa Rosada, a casa presidencial da Argentina. E olha só, houve um debate acalorado. A Argentina enfrenta uma inflação que chega a 12% ao mês. No último ano, foi mais de 120%
de inflação, fruto de uma política econômica desastrosa impressa pelo kirchnerismo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. É um desastre a política econômica que a Argentina enfrenta e essas primárias que aconteceram mês passado mostraram o libertário de direita Javier Milei extremamente bem preparado para ser presidente da Argentina, e a esquerda da América Latina entra em convulsão só em pensar que Milei poderá ser o próximo presidente da Argentina para colocar a Argentina nos eixos. A imagem de Milei é uma imagem exótica. Seus pensamentos são pensamentos muito firmes e é um homem que é extremamente preparado, muito estudado e que tem grandes capacidades na economia por ser economista, para recolocar a Argentina nos trilhos. A propósito, a Argentina sofre de governo atrás de governo com problemas econômicos. Depois do kirchnerismo, o Macri tentou ajustar a Argentina, que voltou a perder a eleição para Alberto Fernandes. Agora, as eleições de agora podem definir se a Argentina vai mesmo entrar num buraco sem saída ou nas mãos de Javier Milei poderá respirar esperança. O debate de domingo serviu para isso e mostrou Javier Milei muito bem preparado. O atual ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, também é candidato e ele chegou a pedir perdão, desculpas ao povo argentino pelos erros cometidos à frente do Ministério da Economia da Argentina. A Argentina está imersa, mergulhada numa grande crise. Lula tem tentado salvar os hermanos argentinos, mas o Brasil não pode se preocupar em salvar os outros enquanto nós aqui também sofremos. Vamos ver o que vai acontecer nessa eleição a partir do dia 22 de outubro na vizinha Argentina. Esse é o canal Vista Pátria com as informações mais importantes do Brasil e do mundo para você, aqui no canal Vista Pátria de Alan Frutuoso. Curta, se inscreva, comente e compartilhe. E seja também apoiador do canal, sendo um patrocinador. Dê a sua contribuição. Aqui está o nosso Pix para você nos ajudar a manter o Vista Pátria no ar e também na defesa de Alan Frutuoso, preso há cerca de 70 dias nessa democracia relativa que nós estamos vivendo. Obrigado pela sua audiência, voltamos a qualquer momento.